e agravante, Viane Alberto de Oliveira e outros, é agravado do Manuel Pereira de Matos. Quem requereu sustentação oral pelo agravado, Manuel Pereira de Matos, foi a advogada Romária Saraiva de Matos. Mas quem dados expressamente no relatório. Então, esse disclaimer mesmo. Muito bem. Aprende a narrar tudo por ele. Doutora Romária, gostaria que você falaria pelo agravado, não é isso? Sim, Excelência. Declino sim, Excelência. Agradeço, boa tarde a todos, um bom feriado, uma boa Páscoa. Obrigada. Cosméticos indicada EPP. Também a apelante apelada, ele tem uma artigo de todo o cosméticos que é. Quem requereu sustentação oral pelo apelante apelado, ele o marquês de segunda cosméticos, ele é. Eu voltou, e é o único indicado para que explicar a ver a sua bonita 9.243, o processo é da relatoria do Smart Day, que não quer. Boa tarde, Excelência. Excelência, como eu fui convocado somente para sustentação oral, eu pediria permissão ao senhor desembargador que fizesse a leitura, por favor, do relatório. Emílio Martins, médico de R$30 mil, título de danos morais. Nós temos também aqui o... Que é o relatório. Estou no relatório. Estou procurando só abreviar. É o 23. O improcedente aqui é a reconvenção, também apresentada pela promovida reconvite, no sentido de condenar a autora reconvida ao pagamento de indenização devida em virtude da rescisão unilateral do contrato de distribuição sem a concessão de prazo compatível para a readaptação das atividades comerciais da reconvite a ser apurado em liquidação de sentença, o que foi definido. Em seu recurso, a parte autora ventila impugnação à justiça gratuita. Gratuita deferida, requerida, ao mesmo tempo em que, no mérito, pugna pela majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Né? A motivação aqui, como foi que foi aplicada, a questão dos fatores sociais, aqueles requisitos existentes para a fixação do quanto indenizatório. Ao mesmo tempo, argumenta que não poderia ter havido o processamento da reconvenção, já que o juiz ACO era incompetente por força da existência de uma cláusula de eleição de foro, seja porque não há conexão entre a pretensão principal e a reconvenção. Certo? E nesse sistema, a demanda pediu a reforma da sentença. Já requerido em seu petitório, sustenta que o provimento jurisdicional deveria ser acolhido todos os pleitos da reconvenção,
assim como rejeitado o pleito indenizatório por danos morais e justifica que não houve, para tanto, que não houve qualquer lei civil pela publicação da mensagem mencionada na petição inicial e nem tampouco prova do dano efetivo. E também porque a falta de documentação relacionada aos autos e concluir inexoravelmente pela duração contratual de 12 anos ao ensejar de rigor a retificação do deciso quanto a tal relevante ponto e não só 8 anos, como descrito na sentença. Então, contra razões, ofertado é o relatório, senhor presidente. Civil, redes sociais, Pois não, doutor. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa colenda turma, em nome de quem eu saúdo os demais membros aqui presentes, e é um misto de saudade e de sentimento, porque eu estive trabalhando nesta turma, estive trabalhando com vossas excelências durante quase 10 anos, enquanto fui procurador de justiça, e sempre me é uma alegria vê-los aqui mais uma vez. Eu ouvi atentamente e pedi ao desembargador Emanuel que fizesse uma leitura sobre o relatório, porque eu fui aqui chamado por Emílio Martins, que está aqui do meu lado direito, para fazer esta sustentação oral. Eu conheço o Emílio Martins desde 2003, quando ele deixou Coronel Fabriciano, uma cidade da órbita de BH, e veio com sua Raquel e seus 2 filhos para fixar residência em Fortaleza e começar um trabalho de vendas e distribuição. Então, eu conheço desde essa época, e é um tema que eu acompanhei de perto todos os assuntos. Quando eu vi a petição inicial formulada pela empresa Dr. Hair, eu lembrei do romance de Machado de Assis, Memórias Póstumas, que começa do meio para o fim. E antes mesmo de ler a decisão do doutor juízo, do doutor Daniel, que, por sinal, eu achei uma decisão primorosa, um juiz jovem, porém primoroso em sua decisão, ele conseguiu destramar a causa que começa na metade, a petição inicial começa na metade e vai para o fim, e a contestação e a reconvenção começa da metade e vai ao começo. Mas o doutor Daniel conseguiu, com uma linha de tempo habilidosíssima, é um juiz jovem, eu vi apenas por fotografias, conseguiu, com cuidado habilidosíssimo, fazer uma linha de tempo onde se pudesse identificar todos os pontos especialmente notórios e de relevância jurídica para o desate dessa lide, a qual, ao próprio Daniel, se tornou, juiz Daniel, Sua Excelência, se tornou uma lide de desate fácil, no momento em que ele conseguiu destramar o fio da meada. Portanto, ele inicia falando sobre a ação ordinária cominatória, com um pedido de indenização por danos morais, em razão de que a empresa Emílio Martins Souza Cosméticos teria colocado na rede mundial de computadores e na sua página da internet algumas afirmações que, segundo o autor, cisnariam a sua reputação enquanto empresário de âmbito nacional. A prova disso, ele juntou as páginas 17, aqui eu estou olhando, o traslado de uma ata notarial feita perante o tabelionato de Taubaté, no dia 25 de agosto de 2015. E a ata notarial, ela é uma presunção juris tanto e nada mais é do que o notário diz o que está vendo.
Então, foi entregue a ele, e ele diz aqui: a partir das 17h20, conforme pedido do solicitante, acessei o endereço eletrônico www.facebook.com e, com referida rede social, pesquisei a empresa Mililo Cosméticos conforme imagem. Então, ele coloca uma captura da tela. Terceiro, esse é o segundo item. No primeiro item, ele informa que foi procurado pelo responsável da empresa. Terceiro, esclarece o solicitante da ata notarial, que a empresa Mililo Cosmético, nome fantasia de Emílio Souza Martins de Souza, foi distribuidora da Biofactor por mais de 8 anos e foi descadastrada como distribuidor por não ter respeitado as cláusulas do contrato de distribuição entre as partes. Inadimplência em garrafais, cheque sem fundos após compra e recebimento da mercadoria e que até hoje estão sem receber o cheque sem fundos. Baixa produtividade, o qual foi firmado em contrato e acordo registrado em ata, isto em letras garrafais, afirmação do sócio administrador da empresa Dr. Hair Indústria de Comércios Limitada, EPP. E aí ele coloca aqui, novamente, a captura da tela, onde se verifica que na captura da tela foram apenas 4 curtidas da mensagem que a empresa Emílio Martins teria colocado em sua página. Pois bem, isto é um documento importante que eu deixo aqui de lado por alguns momentos para voltar à decisão do douto juízo. O digno juízo, então, ele discorre sobre a possibilidade de expansão como uma pedra que se joga a um lago, de alcance e inquestionável na rede mundial de computadores e nas redes sociais. Portanto, segundo o posicionamento deste douto juízo, o alcance seria difícil de se medir. Assim é o posicionamento dele. Ele vem aqui a dizer sobre o que relata o autor da ação de indenização, que pede, ao final, que seja cominado. O processo começou ainda sob a égide do código anterior. Portanto, cominado no 273, para que fosse excluído imediatamente aqueles dizeres que tisnavam a sua honra objetiva e subjetiva enquanto empresa, sob pena de multa, e que se fixasse uma pena de indenização por danos morais de R$80 mil em 2015, ou em valores que o próprio juiz assim o firmasse. Na petição inicial, ele alega que a relação teria sido começada informalmente e que somente no ano de 2013 houve um contrato firmado entre as partes, que também está aqui, em algum momento falo sobre ele, mas que a empresa Emílio Martins não deu conta de dar continuidade ao trabalho de distribuição, especialmente a partir da assinatura do contrato de 2013, e a partir da assinatura do contrato de 2013, começou-se, então, a empresa a não respeitar as cláusulas contratuais que estavam ali estabelecidas em contrato de adesão, e diga-se, contrato de adesão entre empresas sem negociação de cláusulas entre as partes, onde um contrato é apresentado e o outro assina por aderência. No que ele informa na ata notarial, sua informação de que a empresa Emílio Martins era distribuidora há mais de 8 anos, em 2015 ela era distribuidora há mais de 8 anos da empresa Dr. Hair, pode ser 8 anos e 1 dia, 8 anos, 11 dias e 11 meses e 29 dias. São mais de 8 anos. Mesmo fixando em 8, um número clauso fechado, nós teríamos de 2015 voltando, início de 2007, já que a ata notarial é do início de 2015. Portanto, não era algo recente. O que aconteceu, então, foi que esta ata notarial, que estava estabelecida, baseada no contrato
de distribuição, e o contrato de distribuição, eu escutei atentamente o voto do senhor desembargador, é um contrato diferente, por exemplo, do contrato de representação comercial, onde o contrato de representação apenas aproxima as partes e há sobre ele uma responsabilidade, ainda do Código Comercial, o del credere, no contrato de distribuição, não. Toda a responsabilidade de compra, de pagamento, venda, distribuição, produção, incentivo, treinamento, tudo fica por conta do distribuidor. Portanto, a relação tem um mínimo de interferência e o grau de liberalidade entre as partes é o suficiente. O valor oferecido, o valor pago, que era sempre feito sob a forma de cheques, 30, 60, 90. Recebeu a mercadoria, pagou 30, 60, 90, todo o trabalho, então, seria responsabilidade do distribuidor. Contratação de mão de obra, treinamento de mão de obra, a aquisição de clientes para fazer as compras, porque era um nicho específico, eram produtos profissionais, de cabeleireiros profissionais, e esse trabalho custou solas e solas de sapato, montando a equipe, e a empresa, então, trabalharia com cláusula fechada em relação ao contrato de exclusividade, inclusive diária, coisa que, infelizmente, por má fé, na petição inicial, o autor não disse isso. O autor disse que não havia contrato de exclusividade. Mas aqui eu tenho o contrato particular de distribuição comercial feito entre Biofactor e Emílio Souza Martins, e ele foi feito em Taubaté, numa das reuniões em que Emílio Martins foi convocado, e pelo próprio contrato, toda a despesa de viagem é feita pelo comprador distribuidor. E aqui todas as cláusulas que estão da página 80 à página 85, e eu não vou me delongar sobre elas, são cláusulas que trazem um grau draconiano de relação de distribuição, onde se estabelece limites específicos, limites para além do possível, para além do razoável, para além da possibilidade de se estabelecer uma relação de distribuição. E aí aqui eu me lembro do primeiro livro de Jean-Jacques Rousseau, do discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, quando ele diz que a desigualdade entre os homens aconteceu a nível social, a nível ético, quando ele diz numa frase, de que me serve ter, então, eu uma decisão, ou uma norma, ou uma regra, onde eu cumpro quando eu quiser, e vocês são obrigados a cumprir. Isso é um descompasso, onde o próprio juiz, na sua sentença, invocando o professor Menezes Cordeiro, que eu tive a chance de ser aluno dele na Universidade de Lisboa, e ele citando Menezes Cordeiro, é realmente um notório civilista a nível da União Europeia. Ele diz, o direito precisa fazer alguma coisa em relação a essas relações que são desproporcionais. Por quê? Porque em 2015 foi assinado um contrato onde tudo era motivo para rescisão contratual. Tudo era motivo para impedimento de continuação do contrato. Se não cobrisse meta, se não fizesse os pagamentos a tempo e a hora, se não cumprisse as cotas, se não apresentasse a relação dos clientes, se não apresentasse a relação das compras e das vendas, se não apresentasse os valores que estavam sendo utilizados, tudo isto era motivo de rescisão contratual, inclusive rescisão contratual com justa causa. Todas, se for ler com bastante calma, todas as cláusulas trazem consigo um parágrafo de uma draconianidade, eu nem sei se essa palavra existe, mas se não existiu, passou a existir agora, de uma grosseria abrupta, porque, na verdade, o interesse havia uma relação contratual antiga, firmada em boa-fé, de compra e venda. Comprou, pagou, recebeu, vendeu, comprou, pagou, recebeu, vendeu, onde as duas empresas experimentaram prosperidade, pelo menos de 2007 até 2015. Quando chega 2015, quando a empresa de Emílio Martins estava a cumprir todas as cláusulas de distribuição, a investir a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa, todo o seu bem, todo o seu patrimônio, todo o seu futuro naquele negócio, ele transforma aquilo agora num contrato impossível de ser cumprido por qualquer pessoa.
não só por Emílio Martins, mas por qualquer pessoa, impossível de ser cumprido. Por quê? Porque para ele o interesse era fazer, usando desta má-fé, modificando as regras do jogo após mais de 8 anos, modificando as regras do jogo, excluindo a boa-fé contratual que já existia, passou, então, a se obrigar a fazer compras para além do que era possível. E mais, eu estou aqui caminhando para o fim, fazendo reajustes em produtos, página 78, observe, excelências, que há produtos, um shampoo, por exemplo, de 1.000 ml, portanto, shampoo profissional, que em 4 meses subiu 90,56%. Como é possível fazer um contrato de distribuição onde a empresa precisa manter um estoque? Eu compro um produto a R$10 para poder manter aquele estoque. No mês seguinte, aquele produto custa R$40. Como eu faço para desovar o que eu comprei a 10? Eu vou pagar 30 para que ele saia dali. E aí, por conta disso, obviamente, nem Emílio Martins, nem ninguém, seria possível de honrar todos os cheques ao tempo certo. Mas havia previsão de que, caso o cheque não fosse honrado ao tempo certo, teria desconto de 5% na compra seguinte. Então, ele decidiu rescindir o contrato e aqui... Doutor Miguel. Pois não, Excelência. Vossa Excelência já gastou os 15 minutos. Vossa Excelência, me dá 1 minuto? Por favor. Muito obrigado. Comunicação de rescisão contratual sem justa causa, senhores desembargadores. Comunica nos termos do artigo 17 do instrumento principal que não há interesse na continuação dos trabalhos de representação desenvolvidos. Não era representação, era distribuição. Rescindido o instrumento de distribuição comercial com cláusula de exclusividade. Ele mesmo diz que tem cláusula de exclusividade. Sem justa causa, firmado em 14 de 1 de 2013 e fixa o prazo de 60 dias para que ele possa se adequar e dissolver todo o produto, não mais podendo fazer outra coisa, senão recomeçar sua vida do nada. E assim foi que aconteceu, Excelências. Eu encerro aqui. E o que nós encontramos? Nós encontramos uma conduta de má-fé, nós encontramos o abuso do poder econômico na medida em que Emílio Martins dependia completamente, subsistência de si e de sua família, desta empresa. A empresa muda a regra do jogo, estabelece cláusulas draconianas impossíveis de serem atendidas, e aí era fácil, a faca na manteiga, para que fosse tomada a empresa dele, a distribuição dele e a carteira de clientes, que também foi tomada e está nos autos. A carteira de clientes criada por Emílio Martins há mais de 8 anos foi tomada pela empresa e entregue a outro distribuidor. E Emílio Martins ficou apenas com prejuízo. Desembargador José Ricardo Vidal do Patrocínio, que conheço desde Groaíras. Uma honra. Muito obrigado por esse excedente. A honra é toda nossa. Muito obrigado pela paciência de Vossas Excelências e dou-me por satisfeito e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, eminente relator, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui o doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro. Posso dizer também procurador de justiça, né? Cargo vitalício. Pois é, aposentado. E deixou muita falta no Ministério Público, embora eu não tenha procuração para dizer isso, mas pelo seu preparo, pela sua inteligência, né, pelo seu cuidado com tudo que Vossa Excelência vai desenvolver. E parabéns em particular nessa sustentação oral de Vossa Excelência. Senhor presidente, para a gente ir mais direto ao ponto, eu vou ler aqui o que esse senhor, com todo respeito, Emílio Martins de Souza, que a matéria toda ela entorna sobre isso, em função dessa carta aqui, né, aos clientes. O que é que consta na carta? Comunicamos aos nossos prezados clientes e amigos que não somos mais distribuidores dos produtos da marca Doctor e de qualquer outro fabricante da bio não sei o que indústria. Esta medida se justifica por entendermos que essa marca não colabora mais com nossa missão, a saber, garantir o crescimento empresarial de nossos clientes. Aí diz, tal conclusão se dá pelos seguintes fatos. Aí diz, os produtos não mantêm um padrão de qualidade
o que gera constantes reclamações por parte de nossos clientes. Produtos com prazos de validade próximo ao vencimento. Mudanças profundas nas formulações de produtos, acarretando diminuição de qualidade, com a finalidade de redução de custos. Falta de investimento em marketing, em ações que facilitam, acho que é a revenda dos produtos pelo salão de beleza. Os consumidores não mais podem adquirir os produtos pela internet, inclusive as linhas profissionais. Os consumidores, eu acho que é mais mesmo, né? Aí, constantes exageros, aumento de preços, tratamento desleal com a rede distribuidora. Enfim, foi isso aí que fez com que essa empresa entrasse com essa ação contra Emílio Martins de Souza Cosméticos, né? Há uma reconvenção, eu estou extinguindo sem julgamento a reconvenção, não há conexão entre a reconvenção e a ação, que também só é uma ação. Deixa eu ver aqui onde eu botei aqui. Antes aqui, Excelência, eu estou rejeitando a impugnação aos beneplácitos da justiça gratuita, tá certo? Só ver aqui. Puxa. Pronto. O que é que eu falo aqui com relação à conexão? Ela precisa ser extinta, sem resolução de mérito, por ausência de conexão, como já me referi, com a demanda principal. É que na exordial causa de pedir próxima da pretensão autoral de respeito à publicação em rede social com caráter nocivo à sua imagem, enquanto que a causa de pedir próxima daquela reconvenção é ruptura imotivada de pacto de distribuição, né? Então, por conta disso, é que eu estou extinguindo a resolução sem julgamento de mérito, certo? E quanto aqui, o que é que eu digo aqui com relação a essa publicação? Eu estou entendendo que configura que seria uma figura típica jurídica, né, um ilícito civil, né, que depois contém um conteúdo ofensivo à imagem da autora, sem comprovação técnica que sustentasse essas alegações, acabei de me referir e ler, né, essa carta de oferta pela promoção de produtos de baixa qualidade e de um suposto tratamento desleal com seus fornecedores, né, sem essa presença, necessidade de provas concretas de que a postagem gerou alguma repercussão negativa no mercado do consumidor, quanto à parte autora, e viabilizando daí a indenização por danos morais por carência de prova de efetivo prejuízo. Seria aqui a responsabilidade em re ipsa. Então, é sentença reformada. Sobre a reconvenção, já tratei. Tá certo? Enfim, senhor presidente, apelação cíveis e responsabilidades cíveis por publicação em rede social, reconvenção por ruptura contratual unilateral, indenização por danos morais reconhecida em sentença, publicação em rede social ilícita, porém sem prova da repercussão danosa, improcedência por do pedido, reconvenção baseada em fato jurídico distinto daquele descrito na exordial, a ré defende indenização por danos materiais por ruptura irregular do contrato entre as partes, já a autora, repetindo o que eu já falei, pede indenização por danos morais por ofensa à sua imagem. Então, extinção da reconvenção por ausência de conexão e clara distinção de causa de pedir. Recursos parcialmente providos, Excelência, e é com o voto. Muito obrigado, desembargador Leite Albuquerque. Eu também, inicialmente, cumprimento aqui o doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, amigo e companheiro de longas datas, desde que iniciamos eu na magistratura, doutor Miguel
no Ministério Público e, posteriormente, nos reencontramos no diletíssimo órgão especial do Tribunal de Justiça, ele como procurador de justiça, eu como desembargador, e agora nos reencontramos mais uma vez na diletíssima primeira Câmara de Direito Privado. Mas, doutor Miguel Ângelo, eu concordo inteiramente com o voto do eminente relator, e o faço em linhas gerais e de forma bem objetiva, sob o argumento de que, diferentemente da pessoa natural, cujo dano moral ocorre in re ipsa, para a pessoa jurídica é necessário que haja a comprovação da repercussão do dano para a empresa. E com relação à reconvenção, realmente não há pertinência temática entre os fatos que motivaram a propositura da ação e aqueles fatos que foram objeto da reconvenção. São coisas distintas e que, portanto, a conclusão do eminente relator é absolutamente acertada. Voto com Vossa Excelência, desembargador Leite Albuquerque. Estou invertendo aqui o ônus da sucumbência na ação principal como na reconvenção. Acertadíssimo. Como vota o desembargador Gomes Correia? Excelência, com a relatoria. Anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: apelo da Dr. Ré Indústria de Cosméticos Limitada, EPP, conhecido e parcialmente provido, e apelo de Emílio Martins de Souza Cosméticos ME, conhecido e também parcialmente provido. Julgamento unânime, tudo nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Então vou aguardar. Próximo é 27. O 266 já foi o 266. Senhores, com licença. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Boa sorte. O 266 já foi. É o 27. Voto já já. É SAI ou é PJE? Olha, vou votar agora.
Só adiantar uma coisinha aqui. Mas julgamento da apelação cível de Sobral, em que apelante Antônio Viana Rodrigues Filho e apelada Erandi Silveira Ferreira Gomes e outros. Quem requereu sustentação oral pelo apelante, o advogado José Helder Diniz Neto, OAB Ceará 36.727. Doutor José Helder, veja se, por favor, se encontra, José Helder. Ele falaria pelo apelante, no entanto, o recurso está sendo provido, né, em favor dele. Está sendo provido, não é isso? Provido. Doutor José Helder. Doutor José Helder, eu indago a Vossa Excelência se dispensa tanto a leitura do relatório como a sustentação oral, tendo em vista que o apelo de Antônio Viana Rodrigues Filho está sendo provido. Secretaria anota e eu já anuncio o resultado. Apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, julgamento unânime se encontra encerrado. Apelação civil de Morada Nova, número 263 da pauta. Apelante é a Fundação José Furtado Leite e o apelado é Eliésio Martins Leitão. Quem requereu sustentação oral pelo apelado, o advogado João Rafael Bezerra Felizola Torres, OAB Ceará, 26.098. Por favor, veja doutor Felizola Torres. Doutor Filizola Torres, chamado a realizar a sustentação oral, não compareceu. O processo é da relatoria do desembargador Gomes Correia. Eu anuncio o resultado, que é unânime no seguinte sentido: apelação conhecida e parcialmente provida nos termos do voto do relator, julgamento encerrado. Chamo a julgamento o agravo de instrumento número 204 da pauta, agravante Luciana Gomes da Rocha e agravado Oliveira Advocacia, Sociedade de Serviços. Quem requereu sustentação oral pelo agravado foi o advogado Max Alan Parente Azevedo, OAB 40.161. Processo da relatoria do desembargador Gomes Correia. Doutor Max Alan falaria pelo agravado, não é isso? Isso, excelência. No entanto, a proposta de voto do relator, que já se encontra unânime, é no sentido de não prover o agravo de instrumento. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispensa, excelência. Secretaria anota, eu anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: agravo de instrumento conhecido e não provido nos termos do voto do relator, julgamento unânime se encontra encerrado. Obrigado, excelência. Apelação cível, número 17 da pauta. Apelante Companhia Industrial de Cimento Apodi e apelada Fercal Construções Limitada. Quem requereu sustentação oral pela apelante Cimento Apodi foi o advogado José Borges de Sales Neto, OAB número 21.918, que já se encontra ali na tribuna. Quem indago se dispensa tanto a leitura do relatório, como também a sustentação oral, tendo em vista que o recurso está sendo provido. Dispensa, excelência. Não deu nem tempo de... Posso anunciar o resultado, né? Dispensa a leitura do relatório da sustentação oral e eu anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: é apelação conhecida e provida. Julgamento unânime nos termos do voto do relator e se encontra encerrado.
Doutor Jonas Furtado, se encontra? Chamar a julgamento, apelação civil de Fortaleza, número 181 da pauta, o apelante é Giovanni Benedetto Cantamessa. E a apelada é Sol Nascente Consultoria Imobiliária Limitada. Quem requereu sustentação oral pelo apelante, Giovanni Benedetto, foi o advogado Dr. Jonas Furtado Costa, OAB do Rio Grande do Norte, número 28.847. Boa tarde, doutor Jonas. Doutor Jonas, eu vou dialogar rapidamente com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência falaria pelo apelante. Eu não faço parte da turma julgadora, não tenho conhecimento do inteiro teor do voto do relator. No entanto, pelo roteiro aqui da sessão, a apelação de Vossa Excelência está conhecida e o mérito do recurso está sendo julgado prejudicado com anulação de ofício da sentença. De ofício. Atende os interesses de Vossa Excelência? Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e da sustentação oral. É isso? Posso anunciar o resultado? Então, vou anunciar o resultado. É o seguinte, já se encontra unânime. É apelação conhecida e julgada prejudicada, anulando-se de ofício a sentença recorrida. Anulada de ofício nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia. Agradeço, doutor Jonas. Desejo uma ótima Páscoa. Igualmente. Declinou? Chama julgamento o agravo de instrumento número 18 da pauta. Relatoria, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, o agravante é Leonardo Gomes Justino e a agravada é Fernanda Monteiro Lima Verde. Quem requereu sustentação oral pelo agravante foi o advogado César Augusto Frota Ribeiro, OAB Ceará 8.390-A, e César Augusto Frota Ribeiro Filho, OAB Ceará número 42.412. A secretaria informa que os advogados desistiram de fazer a sustentação oral e eu já anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: agravo de instrumento conhecido e não provido nos termos do voto do relator, julgamento unânime, se encontra encerrado. O Carlos Ronili Rocha se encontra. Carlos Feitosa, veja aí, por favor. Karine Ronce. Vou chamar a julgamento a apelação civil de Sobral. O apelante é Samanda de Lima Gadelha. E a apelada é Newland Veículos Limitada. Quem requereu sustentação oral pela apelante foi o advogado Carlos Ronili Rocha Feitosa, OAB Ceará 23.104. Falaria pelo apelante, mas foi informado que não se encontra presente. Está virtualmente ou ele é de Sobral? Se encontra na sala virtual? Carlos Ronili Rocha Feitosa, advogado de Sobral. Se encontra na sala virtual o doutor Carlos Ronili Rocha Feitosa. A secretaria informa que está ausente. E eu indago a doutora Karine Ronce, que falaria pela Newland, se dispensa tanto a leitura do relatório como a sustentação oral, tendo em vista que a proposta do voto do relator, desembargador Gomes Correia, no sentido de não prover o recurso de apelação. Dispenso, sim, excelência. Dispensada, a secretaria anota e eu anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: apelação conhecida e não provida. Tudo nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia, julgamento unânime, está encerrado. Vou ficar aqui que o próximo é meu também. Continua pela Volga, não é isso? Isso. Continua pela Volga. Chama a julgamento a apelação civil número 50 da pauta. Apelante Volga, Veículos e Peças Limitada. E apelado espólio de Luiz Rufino. De Luiz Rufino. E eu indago também a doutora Karine Ronce as duas perguntas. Tanto se dispensa tanto a leitura do relatório
como a sustentação oral, já que falaria pela apelante Volga. E a Perfeito. proposta do voto do relator, que já se encontra unânime, é no sentido de prover o recurso. Dispenso, sim, excelência. Secretaria anota, eu anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator. Julgamento unânime se encontra encerrado. Muito obrigada. Agradeço. Tem procuração? Vamos interromper 10 minutos? A sessão vai ser interrompida durante 10 minutos. Retomaremos em seguida.